Olá, gente, bom dia a todos. Bom dia, como é que vocês amanheceram? Espero que todo mundo bem. E aí, vamos para mais uma aula da semana. Nossa aula eu trago para vocês a nossa aula de história, onde nós vamos estar falando sobre a segunda parte do livro de história, onde vai falar sobre a independência do Brasil. Vocês lembram que eu dividi esse assunto em dois momentos? O primeiro momento eu falei da primeira parte, né? Dei uma explicação sobre no livro de vocês, onde vocês vão estar pegando o livro da página 62. Aí eu falei sobre a página 62, expliquei. E aí hoje eu dou continuidade à página 63 e 64. O que é que vai acontecer? Eu vou lendo alguns parágrafos aqui e vou explicando cada um deles, certo? E aí vocês, a continuação vai dar na página 63 e 64. E aí eu tenho aqui que em virtude da decisão de Dom Pedro, vocês lembram, né? Vocês lembram da primeira parte, né? Que a questão dele receber um baixo assinado, o pai queria Dom João, queria que Dom Pedro, só para dar uma relembrada, uma refrescada, Dom João queria que Dom Pedro voltasse para Portugal, mas aí foi um baixo assinado, já se ouvia falar na questão da independência, né? Do grito de independência, e depois desse baixo assinado de todos os questionamentos, Dom Pedro ficou declarado como dia do fico. E daí, depois de tudo isso, aí tem aqui, foi a parte que nós paramos, que eu falei sobre o dia do fico. E aí, dando continuidade, tem: em virtude da decisão de Dom Pedro, uma esquadra vinda de Portugal atracou no Brasil com a finalidade de levar o príncipe a seu país de origem, né? Porque o pai queria que ele voltasse para Portugal. Porém, ela foi obrigada pelo próprio Dom Pedro a regressar. Então, Dom Pedro já tinha decretado o dia do fico, então obrigou que essa esquadra voltasse para Portugal, que ele não iria voltar juntamente com os outros, né, tripuleiros da esquadra para Portugal. Diante dessa situação, a corte portuguesa procurou impor outras medidas para conseguir recolonizar o Brasil. Mesmo assim, Dom Pedro permanecia tomando providências em favor da independência, sempre orientado por José Bonifácio, que aí, né, que aqui tem a foto de José Bonifácio, e depois, pronto, depois eu volto lá, quando eu chegar nessa parte, aí eu mostro, né, e aí Dom Pedro permanecia tomando, que é onde é que eu parei, sempre orientado por José Bonifácio. Foi oferecida a Dom Pedro. Vocês veem, vocês prestem atenção, que até então o livro ele traz Dom Pedro, ele não traz Dom Pedro I, porque até então ele não era Dom Pedro I. Pela Câmara, o título de defensor perpétuo do Brasil. Outros acontecimentos ainda ocorreram. Umas assembleias constituintes foram convocadas, todas as tropas portuguesas que chegavam ao Brasil eram consideradas inimigas, e havia uma luta na Bahia contra os soldados do general Madeira, oficial português. Aí, para a Bahia foram enviadas forças para ajudarem os nacionalistas na luta contra Madeira. E essas são informações, né, que contam um pouco da história. Além disso, em 1822, que foi o ano, né, do grito de independência, foi lançado um manifesto defendendo a independência pelo próprio Dom Pedro. Então, Dom Pedro ele já queria realmente país independente, né? Tinha as questões políticas, né? Tinha muitas questões políticas, questões econômicas envolvidas, mas ele já queria essa independência. Após a análise da situação, da atual situação no Brasil, né? Foram encaminhados a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de José Bonifácio e Maria Leopoldina. Aí eu botei aqui a foto de José Bonifácio e Maria Leopoldina, que foi nas cartas que foram enviadas, que era princesa regente, que chegara às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga. Então, o que é que dizia nessa carta, né? Ao ler o decreto e as cartas, Dom Pedro percebeu que chegava a hora de agir. Então, nesse momento, mais de 7 de setembro foi onde foi dado o grito de independência de 1822 à margem do riacho Ipiranga. Então, teve muito a ver, né, muita influência de José Bonifácio e Maria Leopoldina. E aí, nesse momento, voltou-se para a comitiva e a guarda que estavam adiante e disse: camaradas, a corte de Lisboa, que em Portugal querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já sua independência. Estamos definitivamente
separados de Portugal, que foi aqui onde ele deu o grito de independência às margens do Riacho Ipiranga em 7 de setembro. Então já chegou ao momento, não tinha mais o que se esperar. Então era necessário que esse grito fosse dado, essa independência, essa separação fosse de fato dada, né? Fosse de fato realizada. Prosseguiu erguendo a espada e falando solenemente, independência ou morte. Então, ou o país era independente, ou muitas mortes, muitas guerras seriam travadas, não é isso? E aí eu vou ler a curiosidade rapidinho. Quando a independência, o quadro Independência ou Morte, que é essa imagem que eu trago para vocês aí, de Pedro Américo, entrou para a história como a imagem de momento de proclamação da independência do Brasil. Porém, foi pintada em 1888, em Florença, sobre encomenda. O pintor Pedro Américo nem era nascido em 1822. Segundo os historiadores, a cena retratada é mais bonita do que foi na realidade. Então aí ele retratou, né, o que aconteceu, a guarda, as camadas, os pessoais que estavam lá, a guarda, né, o pessoal que estava lá junto com Dom Pedro, né, que conta as histórias, né, quem estava presente, que foi dessa forma, ele ergueu sua espada e deu o grito, independência ou morte. E aí, dando continuidade na página 64, ao chegar a São Paulo, o povo foi receber o príncipe com muita euforia e dando viva à independência. À noite, o hino de independência, cuja composição é do próprio Dom Pedro, foi cantada e houve um espetáculo de gala. Após 3 dias, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro e ao longo de toda a viagem foi saudado pelo povo. Então foi aclamado imperador do Brasil no dia 12 de outubro do mesmo ano. Então, no dia 12 de outubro de 1822, foi que Dom Pedro passou a receber o título, passou de Dom Pedro para Dom Pedro I, porque como ele foi dado o primeiro grito de independência, ele passou a ser o primeiro imperador do Brasil. Aí, mesmo depois de ser coroado e ser consagrado imperador do Brasil, Dom Pedro ainda enfrentou resistência em algumas províncias que eram fiéis ao governo de Lisboa. As primeiras medidas que Dom Pedro precisava tomar eram aquelas que buscavam pacificar a situação entre as 3 províncias. Então, as províncias elas estavam enfurecidas com tal situação, né, com o que tinha acontecido. Então, ele precisava tomar providências para acalmar, para para tornar uma situação um pouco mais tranquila. Nessa luta para pacificar as províncias, a mais demorada delas foi a na Bahia, contra as tropas do general Madeira, que já que este dispunha de navios de muitas tropas. O general conseguiu resistir por alguns meses, mas foi obrigado a partir para Portugal quando o porto de Salvador foi bloqueado pela esquadra do almirante Corani, eu acho que é Corani, que também venceu a resistência lusitana do Maranhão. Então, aí nessas informações é o que fala mais um pouco sobre as guerras, né? Traz sobre as lutas que foram travadas no momento do grito de independência, porque algumas províncias elas ficaram, né? Tiveram um pouco de revolta, tiveram um pouco de aceitação, e tinha esse comandante Madeiro que não aceitava toda essa situação. Aí, com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando dependente dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, forma de governo que o poder é exercido pelo rei ou imperador, que no caso era o imperador, que era Dom Pedro. E aí o Brasil ele ainda era uma monarquia só depois, né, que depois de alguns anos que foi passou de monarquia para república, né? Mas até então ele já era independente, mas aí ele ainda era uma monarquia. Só depois de alguns anos foi que ele passou a ser república. E aí, diante de tudo isso, como eu já falei, os pontos mais importantes, que foram o grito de independência ou morte, que foi dado por Dom Pedro, que a gente viu na primeira parte, quando isso aconteceu no ano de 1822, 7 de setembro. E aí vocês respondem a atividade, que foi a última página que ficou faltando, na página 66 do livro de História. E aí amanhã a gente volta com mais uma aula, certo? Tenham todos um bom dia, beijos e até amanhã.